Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, Pai, pelo sacrifício perfeito do Filho. Te exaltamos e glorificamos o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor expressa todo o seu amor por nós na dedicação do seu Filho unigênito, santo e digno ao Senhor, Pai. Enche esse lugar, Pai, continua enchendo de toda a revelação do Teu Espírito, da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, continue pastoreando nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, esta amada igreja neste lugar, no nome de Jesus. Nos dê, Pai, mais da Tua presença e da Tua Palavra, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Jesus. Adoramos o Senhor, bendizemos o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão na expectativa para 2025 aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. É um ano de nós orarmos mais e trabalharmos mais pela causa da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. O Senhor assim vai nos abençoando todos os dias. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 31. Eu quero ler com vocês e hoje a gente volta para a conexão da série 7 dias, uma série que estamos ministrando aqui, começamos em novembro, e eu não vou terminar nesse ano de 2024, né? Vamos passar para 2025. Hoje vamos ministrar o 6º dia da criação, e nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 31, e como você também já está se habituando, né? Como o primeiro dia da criação revela de forma muito paralela e alinhada o desdobramento profético ali dos textos, estão contidos ali na palavra de Deus, desdobramentos futuros e do 6º milênio do homem na terra. Amém? E nos cálculos aí, bíblicos, né? Nós estamos aí encerrando completamente os 6.000 anos. Desde Adão, irmãos, nós estamos fechando, né? Se a contagem for bíblica, nós vamos percebendo então, tanto de revelação cronológica do que a Bíblia narra dos homens desde Adão, né, até agora, e que também os textos de revelação profética também revelam. Amém? Então vamos lá para Gênesis capítulo 1, 24 a 31. Hoje é o sermão 6, fazendo a contagem do 6º dia e também o 6º milênio da terra. Amém? Gênesis 1, 24 diz assim: E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, ou frutificai e multiplicai.
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então chegamos aqui no sexto dia. E só para lembrar, esses dias eu creio que são literais, são dias aí dentro da perspectiva da dimensão da eternidade junto com o tempo. Então, dias de 24 horas, para mim, lendo a Bíblia, entendo que um dia na eternidade é como se fosse 1000 anos dentro do tempo. E esse dia de criação estava junto, eternidade e tempo. Então, esses 7 dias, ou uma semana criativa de Deus. Amém, irmãos? Mas o que estamos estudando também é o desdobramento do milênio, pois Deus coloca, Ele revela isso, que muito daquilo que está no fim da história da humanidade, do tempo que Deus determinou para o homem aqui na terra, está profetizado, está... sabe, irmão, em camadas proféticas no texto sagrado revelado por Deus pelo seu Espírito aos seus profetas. Amém? Então, nós temos aprendido esse paralelo, esse alinhamento dos dias de criação de Deus, né, onde céus e terra eram um, onde a eternidade e o tempo eram um, mas agora, por causa do pecado, nós temos um desdobramento de tempo sem a eternidade. Mas a boa obra eterna está sendo feita aqui no tempo. E então nós temos um tempo determinado para todas as coisas da boa obra de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Nós vamos percebendo então que Deus vai fazendo toda a criação. E esse paralelo, né, do primeiro dia com o quarto dia, porque no primeiro dia ele separa a luz das trevas. Aí quando é o quarto dia da criação, a gente percebe que o Senhor está enchendo, né, aquilo que Ele fez como plataforma, como ambiente. No segundo dia, né, a gente vai ter uma conexão com o quinto dia, porque no segundo dia Deus está criando os mares, as águas e separando, e no segundo dia então, no quinto dia, Ele vai enchendo então, onde Ele chama os peixes, né, os animais marinhos para preencherem o mar, e as aves do céu para preencherem o firmamento, o céu. Então a gente está vendo esse alinhamento também do terceiro dia com o sexto dia, pois no terceiro dia Deus chama uma porção de terra seca e Ele vai fazendo brotar vegetação, e no sexto dia Ele pega então da terra que Ele criou, né, no terceiro dia. No sexto dia Ele pega desta terra que Ele criou, que Ele separou, e tira os animais selvagens, domésticos, e os répteis, e também tira o homem. E para o homem, Ele faz uma declaração extraordinária de toda a criação que Deus vem fazendo. Ele vem chamando à existência. Mas quando Ele chama o homem à existência, Ele tira o homem da terra, mas infla nele, enche ele também, não só daquilo que é terreno, mas daquilo que é celestial. Sopra o Espírito, ruar, né? O Espírito de Deus. E agora o homem é feito não só como alma vivente, mas o homem passa a ser espírito vivente.
O homem, ele é diferenciado. Por quê, irmãos? Porque todas as criações de Deus, seres vivos, estão vivos, mas eles têm alma vivente. Eles não têm vontade própria, espírito. Eles não têm o algoritmo, né? O algoritmo deles, né, é um pouco abaixo. Eles não fazem por vontade própria, com senso de juízo, com autoconsciência. Atenção, irmãos. As plantas têm uma programação, uma inteligência que Deus deu a elas, e os animais também têm uma programação, uma inteligência, uma autointeligência. Mas para o homem e a mulher, o ser humano, Deus deu não somente autointeligência, mas deu autoconsciência, vontade própria. E selando o homem e a mulher, a humanidade, com vontade própria, o Espírito de Deus, feito à semelhança de Deus, que tem vontade própria, poder de autonomia, de escolha, sujeitou então agora que este homem carregasse a imagem do Criador para reinar sobre toda essa criação. Os animais domésticos, as plantas, as águas, a terra, tudo, irmãos. Foi dado não só inteligência ao homem, mas autoconsciência divina. Deus soprou no homem, na humanidade, esse espírito. E agora o homem se fez uma figura daquele que é divino, para que o homem pudesse reinar sobre a terra, né? E o Senhor reinando pelo seu espírito com o homem, governando junto, em unidade com o homem, sobre toda a criação. O que acontece é que exatamente por termos vontade própria, nós pecamos e escolhemos nos separar do Criador. E alguém vai falar, poxa vida, Deus, pegaram Deus de surpresa. Não, irmãos. Antes de criar todas as coisas, o Criador já tinha uma previsão de tudo. E Ele então fez um caminho de redenção. Pastor, mas por que Deus então deu liberdade para o homem? Porque o homem foi feito à sua semelhança. E Deus, irmão, não é egoísta. Deus não é orgulhoso. Ele reparte o que Ele é, Ele reparte o que Ele tem. Agora, a serpente, que foi criada por Deus, também para a glória de Deus, se envolveu com seu próprio mal, seu orgulho. E agora a gente tem uma guerra, uma batalha. E isso tudo estava previsto, irmão. Entendeu como é que a lei da liberdade custa muito caro, irmão? Custa o quê a liberdade que você tem para ser igual a Deus, para ser semelhante a Deus? Custa, irmão, você de fato ser semelhante a Deus. E Deus é amor, Deus é humilde, Deus é bom, Deus é santo. Então, se você, que foi criado para ser assim, não é agora, o Senhor fez um caminho de reencontro, de reconciliação, para a gente sair da nossa rebeldia, do nosso orgulho, para vir para a sua bondade e a sua misericórdia. Amém, irmãos? Foi criado então, olha que interessante, extraordinário. Irmãos, a ordem de Deus era para o homem dominar e reinar sobre os animais. Os animais aqui, a gente vai ter nos originais, são as bestas feras, as bestas da terra. Eu vou falar nessa linguagem aqui porque a gente quer conectar com o último dia, com o fim dos dias, da história da humanidade, e a gente vai ter as figuras da besta que sai do mar, da besta que sai da terra.
E é interessante porque esse sexto dia Deus cria as bestas da terra e cria o homem, os animais, né, que são as bestas da terra, e o homem. E olha só, a ordem que foi dada é que o homem, criado na semelhança de Deus, pudesse então reinar sobre as bestas, os animais da terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a criação. Mas com o pecado, irmãos, esta ordem, atenção, ela se contrapõe à ordem de Deus. Em vez da criatura adorar o Criador, a criatura começa a adorar a própria criatura. Olha só. E o que vai desenrolando então, irmão, é que a ordem foi invertida. As bestas da terra é que governam e reinam sobre o homem. É um homem que caiu da imagem de Deus. É um homem que caiu da ordem de Deus, inclusive da bênção de frutificar e multiplicar. Se foi dado ao homem uma posição privilegiada de domínio, quando eu digo domínio, não é pela força, irmão, porque o pecado nos dominou, nos fez reféns escravos. Quando Deus colocou o homem, colocou em liberdade. Quando Deus colocou o homem e toda a criação, colocou em liberdade, para que o princípio do reino de Deus, que é um, é amor, é unidade, é paz, pudesse ser estabelecido dos céus à terra. Mas agora com o pecado, por causa do ego do homem, por causa do orgulho humano, misturado com o orgulho de um ser celestial, que caiu também, que tinha também escolha, porque aos anjos, aos seres celestiais, a família do céu também foi dado domínio, foi dado céu, foi dado vontade própria. Veja bem, irmãos, todo ser que tem vontade própria é semelhante a Deus. Então Deus deu duas categorias de seres para serem cabeça na criação. Eu vou colocar aqui resumidamente os anjos, os seres celestiais. Eles têm semelhança para governarem os céus, junto com Deus. E os homens, foi dado aos homens também semelhança a Deus, domínio, autoconsciência, vontade, lei da liberdade, escolha, para também governar com os céus e Deus toda a terra, toda a criação. Então, de céus à terra, toda a criação era então para ser governada em unidade com Deus. Mas acontece que no céu, Satanás se rebelou contra Deus. E na terra, o homem também se rebelou contra Deus. Então agora, irmão, temos aí figuras deslocadas à sombra da luz. Todos foram feitos para a luz. Mas agora esses seres que não estão na luz, estão à sombra da luz. E eles têm vontade própria, e eles têm domínio, e eles têm poder sim. Só que aqui que está o negócio. Deus está fazendo uma justiça. Deus deixou um tempo determinado, com sabedoria, irmãos. Porque todo o mal vai ser julgado. E todo mal, às vezes, meu Deus, por que Deus permite tanta coisa? Porque todo mal precisa vir para a luz. Porque a luz expõe todas as trevas e o mal. E Deus colocou um tempo determinado para isso. E está julgando tudo isso. E antes de chegar o juízo para Satanás e os anjos caídos, e antes de chegar o juízo para os homens que caíram e não se arrependeram, antes de chegar plenamente o juízo, que tem um tempo determinado, a misericórdia de Deus está marcando toda a eternidade, todo esse tempo. Amém, irmãos? Aleluia!
E a palavra de Deus está dando esses detalhes em muitas camadas para a gente. Então preste bem atenção. A ordem era essa. É para que o homem, junto com Deus e junto com os anjos, pudessem reinar sobre toda a criação. Acontece que Satanás caiu e o céu se rebelou, parte do céu. Os homens caíram e toda a humanidade caiu com a terra toda. Olha isso aqui. E agora, irmão, essa figura, olha só, no jardim nós temos lá os animais, as bestas feras. Nós temos a figura do homem, a figura da mulher e a figura da serpente. Olha isso aqui, irmãos. Só que agora, com a queda do homem, a Bíblia vai revelando que o homem se torna uma besta. E que os animais da terra começam a governar. E aí onde a gente vê a figura profética dos animais que são reinos na terra. E agora a gente vê também uma unidade dos anjos caídos com os seres humanos. E nós vamos ver um hibridismo, uma mistura de mente e de coração, e também até genética. Nós vamos ter uma mistura, irmãos. Por quê? Porque os governos do mundo eram para refletir a imagem de Deus, mas agora refletem, em vez de o homem reinando sobre os animais e sobre toda a terra, agora nós temos a imagem de um dragão, de 7 cabeças, que parecem com animais da terra. Pastor, o senhor está... Calma, o senhor já está indo para o Apocalipse. Né? Mas só para vocês terem ideia de por que o Senhor está pontuando a criação em 7 dias. Ele podia ter feito num instante só, mas Ele fez porque Ele está pontuando uma revelação. E quem tem temor de Deus, quem tem fé em Deus, e na vontade de Deus, ou na palavra de Deus, naquilo que está escrito, esses irmãos que nascem do amor de Deus pela fé, vão estar se alimentando da palavra de Deus. E eles vão fazendo, então, leitura do reino de Deus, que está, mas ainda não está. Está tendo um reino, irmão, caído, híbrido, misturado com Satanás, neste mundo. Mas tem um reino que é de Deus, que está preservado. É como um tesouro escondido, irmão. Está preservado. E aqueles que são da fé, estão sendo provados no fogo, para poder, sabe, ter esse tesouro muito bem purificado em toda a sua vida, em toda a sua história. Amém, irmãos? Olha só, a bênção de frutificar e multiplicar, aqui também temos a figura do homem, da mulher, das bestas, da serpente, e olha só, se Adão não pecasse, irmãos, ele não foi feito para pecar, mas Deus previa que ele ia pecar. Aí, irmão, ele perdeu um corpo de glória e ficou num corpo de carne. E o Adão não era para pecar, não era para cair. Ele podia muito bem ficar sem pecar, como também podia pecar, como foi o que aconteceu. Se o Adão não pecasse, ele estava vivo até hoje, irmãos. E nós iríamos desenrolar 6.000 anos de história na terra. Com plenitude. Você imagina o que é o homem, os céus e a terra, irmão, plenos, sem pecado, céus e terra, irmãos do céu. O que vai ser isso? Isso vai ser quando foi marcado o dia do descanso, o milênio na terra. Nós vamos ver o que seria a terra e os céus sem pecado. E esse dia foi reservado exatamente para Deus provar que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo. E que a vontade dele é comprovadamente boa, agradável e perfeita. Amém, igreja? Amém, irmãos? Todos os seres vivos, de toda a humanidade que já nasceu desde Adão, até o último que nascer nesta terra, vai ser provado para eles. E para todos os anjos
que permanecem na sua habitação amando a Deus. E para todos os que perderam a sua habitação porque desobedeceram a Deus, também está sendo provado no final de tudo e nesse todo o processo, que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo. Ele é soberano e Ele reina junto com a soberania do homem, junto com a vontade própria do homem. Ele é bom e Ele é perfeito e Ele reina junto com a vontade dos anjos. Todos livres, semelhantes a Deus, para reinar em unidade com Deus. Amém, irmãos? O homem, se o Adão não tivesse pecado, ele não morreria, e seriam 6.000 anos de crescimento pela graça e conhecimento de Deus, céus e terras unidos em toda a criação. Irmão, no tempinho que ele ficou na presença de Deus, ele deu nome a todos os bichos. E alguém vai pensar, nossa, dar nome é uma coisa assim. Se você pesquisar, irmão, havia uma comunicação. Os animais, as plantas, eram tudo unidos. Atenção, irmãos. Por que Eva não se assusta com a figura de serpente falando com ela? Porque dos próprios animais, Deus tinha também alguns que eram super inteligentes. E eles de alguma forma se comunicavam. E aí a gente vai ver essa figura de uma serpente falando com Eva. Ué, que trem é esse? No pecado, irmão, nós perdemos toda a ciência de Deus. Todo o conhecimento da eternidade com o tempo. Nós perdemos um corpo glorioso, uma mente gloriosa, olhos gloriosos, pensamentos gloriosos, revelações gloriosas, de toda a glória da criação. Nós perdemos, nós morremos, e fomos morrendo. Entende? O homem é dominado e corrompido, se transformando em um homem do pecado. Meu Deus, se o pecado é um problema no homem, agora, irmão, nós vamos chegar no fim da história com um homem tão corrompido, que vai ser chamado o homem do pecado. Não é o pecado do homem, é o homem do pecado. Ele vai ser revelado, irmãos. Assim como em Adão foi revelado toda a plenitude de Deus, no que caiu, e no Adão, que é Jesus, que foi revelado toda a plenitude de Deus, nós vamos ter que ver, a criação vai ver um homem que vai carregar toda a plenitude do mal. E deixa eu te falar uma coisa, ele não vai vir assustando, não. Ele é belo. Ele se passa por muito inteligente, por um dominador da criação. Ele vai se passar como cordeiro. Ele vai se vestir com pele de ovelha, mas ele é um lobo. Satanás, ele é um ser que se transfigura. Ele está na sombra, ele está nas trevas, mas ele era da luz. E o que ele faz de voltar para a luz? Só para se transfigurar, para enganar. O homem do pecado, irmão, e está marcado, o 6º milênio de história da Terra vai ser marcado pelo 666, a plenitude da humanidade, a plenitude do homem sem Deus. Olha só, irmãos, os governos do mundo como bestas, a mulher como prostituta. Nós tínhamos a Eva, mulher, imagem de Deus. Nós tínhamos o Adão, homem, imagem de Deus. Homem e mulher, Deus os criou à imagem e semelhança. O homem se transfigura num ser híbrido, de mente, espírito e até plenamente corpórea. Ele se transforma numa besta. A mulher, representando a figura, a imagem de Deus, ela é envolvida com pecado, se transforma numa prostituta. E as bestas, os animais da criação, agora também se transformam
em um dragão. Por quê, irmãos? Porque há um hibridismo, há uma mistura do mal com o bem. Eu quero que você me acompanhe, porque o sexto dia, além de ser um dia de criar e abençoar o homem, é também, no desdobramento do sexto milênio, o dia de multiplicar o homem e o seu reino do pecado. O sexto milênio, irmão, ele é marcado pela multiplicação da humanidade, mas essa multiplicação da humanidade vai chegar também na figura de um homem que ele é plenamente um anti-Adão, um anticristo. Se no sexto dia Deus criou o homem à imagem e semelhança, no sexto milênio vai ser revelado à humanidade um homem que chama-se filho da perdição. É o anti-Adão, é o anticristo, é o anti-Deus, é o anti-pai e o anti-filho. É um homem do pecado. Meu Deus. E o pior, irmão, é que esse homem, ele carrega um reino. E esse reino, a Bíblia diz que já está em operação desde o começo. Porque é Satanás, a antiga serpente, que está dominando a mente e o coração da humanidade sem Deus. Esse mundo governado, que já está no maligno. No dia 6, Deus vai abençoar a terra, o homem e os animais, com a bênção de frutificar e multiplicar, representando então a multiplicação do homem sobre a terra. Esse surgimento da multiplicação do homem no sexto milênio da terra. Deixa eu te falar uma coisa, você pode pesquisar agora aí, e o irmão que estiver aí pode nos ajudar. Veja bem, irmãos, o crescimento populacional na terra. Pastor, o que marca também o sexto milênio? O sexto milênio aqui eu quero que você entenda, para você de repente você está confuso. De Adão, irmão, até Jesus foram 4.000 anos. Quase na viradinha de 5.000 anos. De Adão até Jesus foram mais de 4.000 anos. De Jesus até agora, nós contamos pela história 2.024 anos depois do nascimento de Cristo. Então, se você pegar 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.024 anos depois de Cristo, a gente vai ter uma soma aí de mais de 6.000 anos. Se isso estiver exato, daria 6.000 anos e 6.024 anos. Mas, irmão, há uma data folha aí, amém, irmãos? Tem um mistério aí que está guardado, a exatidão está com Deus. Mas nós estamos dentro de aproximação. Agora, olha só que interessante. No século I, que é do século I depois de Cristo, sabe quanto tinha de população no mundo todo? Cerca de 250 milhões de pessoas. Cerca de 250 milhões de pessoas no século I. Quando a gente vai, depois de Cristo, até 1800 depois de Cristo, então no ano 100 depois de Cristo, tínhamos aproximadamente 250 milhões de pessoas no mundo todo. E as nações não estavam todas formadas. Se você pegar o mapa mundi hoje, todo mundo tem um pedaço de terra e as nações foram repartidas. Não tem mais nação para descobrir. Não, já está tudo formadinho. Isso não tinha. Olha só, é uma dinâmica, é um desenvolvimento do governo do homem na terra, representado pelas bestas, pelos animais, e o homem tentando dominar sobre a terra, o próprio homem. Então, no século I, 100
depois de Cristo, 250 milhões. Passou-se 1.800 anos. No ano 1800, há 200 anos atrás, a humanidade bateu o recorde de 1 bilhão de pessoas no planeta. Veja bem, irmãos. Dentro de quase 2.000 anos, a população mundial foi para 1 bilhão. Mas em 1800 para cá, nós demos um salto de 1 bilhão de pessoas de população mundial para 8 bilhões de pessoas. E olha que interessante, irmão. Quando estava fechando o ano 2000, 2005, a humanidade atingiu 6 bilhões de pessoas no planeta. 6 bilhões no 6º milênio. Atenção. Ou seja, irmão, o que eu quero destacar para você, o 6º milênio da história da humanidade na Terra é marcado pela multiplicação da humanidade, dos homens. Assim como no 6º dia, Deus criou o homem e abençoou ele para ele ser múltiplo, multiplicar-se e dominar sobre a criação. No 6º milênio, irmão, isso aqui não dá para apagar, é histórico, pode pesquisar. Nós demos um salto populacional, e eu quero te falar uma coisa, isso mexe com a cabeça dos poderosos governantes da Terra. Está vendo aí? A Ásia é o continente que tem quase 5 bilhões só na Ásia, são 4 bilhões e meio de pessoas na Ásia. Os indianos e os chineses dominam o primeiro e o segundo lugar populacional no planeta Terra hoje. Os Estados Unidos ficam em terceiro lugar com 350 milhões, ou seja, do primeiro lugar, que é Índia, a China em segundo lugar, com 1 bilhão e 400 e pouco, a China com 1 bilhão e 400 e pouco, quase empatado eles dois. Vem o terceiro lugar, que é os Estados Unidos. Aí você cai de 1 bilhão e meio para 350 milhões de pessoas. O domínio populacional está na Ásia. O Brasil, nós estamos ranqueados, irmão. Pensa num povo que não tinha televisão até uns 50, 100 anos atrás. Nós estamos em 7º lugar no ranking mundial de população mundial. 7º lugar. Com um pouco mais de 200 milhões de brasileiros. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nos últimos 200 anos, saímos de 1 bilhão de pessoas no mundo para 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que isso? Primeiro, porque Deus tinha colocado um código que o 6º milênio seria um desdobramento de uma explosão de multiplicação de pessoas, de homens, de humanidade. Após a Primeira Guerra Mundial, avançaram-se muito em vacinas. A penicilina, ela foi fundamental. Junto com ela vieram várias descobertas de vacinas contra muitas enfermidades e doenças. E a humanidade agora começou a entrar nas vacinas, e isso foi ajudando o índice de mortalidade mundial. O desenvolvimento sanitário das nações, que também nesses 2.000 anos foi se formando, né? Nós temos os países de primeiro mundo e temos os países subdesenvolvidos de terceiro mundo. Mas fomos desenvolvendo, e por causa disso, da cultura, da educação, da infraestrutura sanitária dos países com as formações de países, isso também ajudou na proliferação de bilhões e bilhões de pessoas hoje no planeta. A formação de nações formadas e unidas,
Porque depois da Primeira Guerra ou Segunda Guerra Mundial, nós temos agora um pacto mundial pela paz. As nações se uniram e fizeram uma entidade global mundial, aonde esta unidade de nações mundiais prezam pela unidade, pela paz, pela segurança, pela vida. Atenção, irmãos. Eu vou te dar um exemplo, eu queria que o irmão buscasse para nós. Se eu não me engano, foram os mexicanos, deram para a ONU, lá na sede da ONU, uma estátua chamada Guardião da Paz e da Segurança. Busca para mim aí a imagem dessa estátua. Se você for na sede da ONU, eu esqueci o lugar aqui, tem bem na entrada da ONU, assim, uma estátua gigantesca. Ele é tipo eles chamam de jaguar, né? Mas é como se fosse um leopardo. E ele tem asas, olha aí, ó. Isso aí foi um presente do governo mexicano, entende? E ele foi dado. E ele tem uma mística, né, dos povos mexicanos. É um ser híbrido, místico, que é uma mistura, né, de um ser alado, com asas, e um tigre, um leão, um leopardo. E veja que ele tem 4, né? Ele tem cauda. Essa estátua é o símbolo de paz e segurança para o mundo, que é o que simboliza a união das nações hoje, tentando garantir a paz, a segurança, a vida para a humanidade. Olha só, irmãos. Agora, queridos, eu vou passar para vocês. Meu Deus, já tem que parar. A formação das bestas sobre a terra, a formação completa dos reinos e nações. É muito interessante isso, irmãos. Eu vou ler para você e nós vamos encerrar o culto, amém? No horário aí previsto, mas eu queria só ir esquentando para você, Daniel capítulo 7, versículo 7 a 10. Uma vez eu estava pregando aqui, aí eu preguei, não, irmão, hoje a gente vai terminar certinho, porque assim, assim, assim. E aí eu falei assim, então, irmão, abram Daniel capítulo 7, capítulo 12. Aí o irmão Douglas, né, o presbítero Douglas, falou, meu Deus, agora que o culto não vai acabar mesmo. Daniel, meu amigo, o livrinho, assim como Apocalipse, que é complicado para quem está pegando de primeira os textos, né? Mas é muito interessante, irmão, porque Daniel é uma figura extraordinária, que andava com Deus, e ele orava, e ele foi muito usado por Deus, e Deus o fez como um profeta, um testemunho. E assim, irmãos, eu penso assim, de todas as revelações para a terra, Deus mostrou muita coisa para Daniel. Muita coisa para Daniel. E, inclusive, Deus mostrou para Daniel a linha do tempo. A linha do tempo. De toda a boa obra de Deus na humanidade dentro do tempo. De quanto tempo a humanidade teria. E de todos os juízos de Deus e da misericórdia de Deus envolvendo a humanidade e tudo mais. E os detalhes dos últimos dias, do fim dos tempos, desse céu e terra que nós presenciamos, que está sob maldição. Entende, irmãos? Estamos sob maldição. A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, a criação sofre nessa maldição. Por quê? Porque nós pecamos e fomos contra a lei de Deus. Por quê, irmãos? Porque a lei de Deus,
ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Atenção, irmãos. A lei de Deus, a boca de Deus, a palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de 2 gumes. Ela abençoa, mas amaldiçoa também. Ela salva, mas a própria palavra também condena. Do mesmo jeito que a palavra está sendo revelada para salvar, ela também está batendo o padrão da condenação. Do mesmo jeito que a palavra de Deus se revela para abençoar, a própria palavra de Deus também está se revelando para amaldiçoar. Isso é a lei, isso é perfeito, isso é justo, irmãos. Da onde vem a maldição? A maldição vem da lei. Não é Satanás, irmão, fica fazendo o que quer para amaldiçoar e trazer o mal. Atenção, irmãos. O estupim foi dado pela palavra, pela lei. Deus já permitiu para que o próprio mal seja julgado e tenha a consequência da justiça sobre o pecado e sobre o mal. Então, irmão, a palavra de Deus é como essa espada de 2 gumes. Ela tanto salva como condena. Por exemplo, se você for para a palavra de Deus, você pode ser salvo. Mas você pode, de repente, ir para a palavra de Deus e não acreditar. E essa própria palavra também te condenará. Jesus falou isso. Em Daniel 7, de 7 a 10, essa visão foi dada a Daniel há 2.500 anos atrás, há 500 anos antes de Cristo, lá no reino da Babilônia. Daniel viu isso aqui. Só para você ter uma ideia de como a gente vai começar a alinhar essa inversão do reino, onde o homem, centrado e unido com Deus, era para governar e reinar sobre toda a terra e sobre toda a criação, em unidade com a criação. Mas agora inverteu. Os reinos do mundo se tornaram corruptos junto com o homem, e esses reinos é que governam, escravizam o próprio homem. E esses reinos têm uma mente por trás deles. É a mente de Satanás, a antiga serpente, que está formando um corpo de governo através dos anos, das nações e do homem. Daniel 7, 7 a 10 vai dizer assim: na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal. Ele tinha visto 4 animais. E eu estou dando um resumo para você aí, chegando no 4º animal. Aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, olha só. É um ser híbrido. Os outros animais que Daniel está vendo, tem 4 cabeças, é um leão com 2 asas, são seres híbridos da própria natureza. Mas o 4º animal que ele vê, irmãos, atenção, irmãos, ele está vendo o futuro. Ele está vendo um animal que é uma besta que não dá para discernir. Ela não é da natureza e não é nem da mistura da própria natureza. Ela é misturada com ferro. Tem dentes de ferro. É uma figura aterrorizante, nunca vista. Daniel não conseguiu ver nenhum animal na natureza para poder identificar esse animal que ele vê. E ele diz assim: com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que fala com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, os livros foram abertos.
Esse trecho, você pode ler esse capítulo e estudar ele. Muito louco. Daniel estava na sua cama e ele começa agora a ter um sonho com os olhos abertos. Ele tem uma visão. E Deus vai mostrando 4 animais. E o quarto animal era um animal aterrorizante. Mas é incrível, irmão, que um detalhe que traz aqui, é que nesse quarto animal tinha 10 chifres. E ele vai falar o detalhe, que começa a surgir um chifre pequeno no meio dos 10. Para esse chifre pequeno surgir, 3 dos 10 são arrancados por esse chifre pequeno. Enquanto esse processo vai acontecendo, porque esse chifre pequeno vai se tornando grande, e ele domina, aí o Daniel vai ver que um ancião de dias surge. Essa figura é Jesus. Daniel está vendo a volta de Jesus no 6º milênio, no encerramento na virada para o 7º milênio, irmãos. Daniel está vendo a volta de Jesus. Sabe aquela visão dele com cabelos brancos, seus olhos são como fogo, ele está vindo nas nuvens? Daniel vê. Só que antes de Jesus voltar, antes desse ancião de dias ser visto, ele estava vendo um reino, unidos de 10 nações ou reinos, e haveria uma briga entre eles. 3 iria cair, e um homem representaria o governo de todos eles juntos. O que Daniel está vendo, irmão? Antes da volta, antes da aparição desse ser que é chamado como ancião de dias, que tem cabelos brancos, e ele está inflamado de fogo, com glória. Ele está descendo, irmãos. Para quê? Para abater a figura deste reino e deste homem do pecado que está reinando sobre toda a terra. Amém, queridos? Pastor, vamos para a palavra. E aí, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Daniel 7, 15 a 28. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Nós vamos só um pouquinho. Esse capítulo é muito bom. Ele mesmo dá a interpretação, o anjo que está mostrando isso para Daniel. Daniel fica encucado, né? E ele quer saber. Ele fica atencioso nos 10 chifres. Ele fica querendo saber o que são esses 10 chifres, esse ser que eu nunca vi, e é misturado com ferro, e é um ser híbrido. São 10, mas tem um chifre pequeno que vai surgindo e reina sobre os 10 chifres. E enquanto ele está vendo isso, ele vê a figura do ancião de dias vindo e desfazendo e vencendo todo esse governo e toda essa figura que hoje nós sabemos pelo desenrolar das Escrituras, que é o anticristo, e que vai vir nos últimos dias. E eu entendo, irmãos, que é 666, é no 6º milênio para o 7º milênio da terra. A palavra de Deus vai nos dar esse entendimento. Daniel 7, 15 a 28, vai dizer assim, irmãos. Quem encontrou aí, diga amém. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. É por isso que a gente lê o Apocalipse, né, irmão? Você fica... Ei, imagine Daniel vendo isso. E ele vai orar. E ele diz: eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. Versículo 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, Babilônia. Se levantarão, nesse percurso, irmão,
Esses reinos, essas figuras se levantariam na história da terra. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Na visão de Daniel, Daniel vê a vitória de Cristo com os santos. Amém, irmãos? Olha só, irmãos. Só que vai surgir. Tá, irmão? Previsto. Olha só. Então eu quis saber o significado do 4º animal. Diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Meu Deus, ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Está falando da figura do anticristo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Até para a gente entender, irmão, que tempo que nós estamos. A contagem foi diferente. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Entendeu, igreja? Não, né? Nem eu, então vamos continuar. O que está sendo entendido aqui, irmãos, é que essa figura, antes de Jesus voltar e dar o reino da terra para os seus santos e vencer essa figura vai ser manifestada. E esse reino vai acontecer. Olha só, irmãos. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. A igreja, irmãos, a junção de Israel com os gentios, aqueles que creem em Jesus, o ancião de dias. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Aqui é o milênio, irmão, que vai chegar. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém, irmãos? Você já começou a ficar arrepiado? Já começou a ficar empalidecido? Só tem uma coisa: a gente pode até ficar aterrorizado, só que a gente precisa guardar essas revelações com a gente. Amém, igreja? A igreja precisa ler, a igreja precisa ensinar sobre o fim dos dias. Amém, irmãos? Eu vou ter que encerrar por aqui por causa do tempo, mas nós continuaremos na próxima ministração. Eu sabia que não ia caber aqui, irmãos, porque são figuras, são textos muito fechados, codificados profeticamente, e você precisa ter a leitura de muitos outros textos para pegar então essas camadas de revelação. Mas só para você ter uma ideia, irmão, vamos associar as bestas ou animais proféticos da visão de Daniel também com a do Apocalipse. Inclusive com a soma da visão dos animais, cabeças e formas. Os 4 animais que Daniel vê é um leão com asas,
é um leopardo com 4 cabeças e é um urso com costelas na boca. E aí tem o quarto animal, que tem uma cabeça, mas tem 10 chifres. Quando João está na ilha de Pátimo, Jesus dá para ele a visão dos últimos dias. E agora, irmão, essa besta, ela está composta, porque é a figura daquele que vem nos últimos dias. Aí tem 7 cabeças. Se você pegar esses animais, vai juntando as cabeças, vai juntando esse corpo. É a estrutura de Satanás governando as nações e humilhando e se apoderando da humanidade. Mas isso tem uma data marcada, isso tem um dia marcado, porque no dia marcado de Deus, o ancião de dias, o Cristo, o Messias, o último Adão, aquele que não pecou, virá sobre a terra e vai destruir o poder daquela serpente. Amém, irmãos? Vai pisar a cabeça da serpente. Amém, igreja? Aleluia! Então, queridos, eu vou precisar encerrar aqui, porque esse aqui precisa de tempo, e nós vamos deixar para o próximo sermão. Por favor, fique de pé. Aleluia! Glória a Deus. Santo e digno é o Senhor. Eu quero que você possa ouvir 1 Tessalonicenses 2. Feche os teus olhos aí. Após essa leitura eu quero orar com você. Irmãos, o 6º dia da criação revela bestas, animais da terra, a figura do homem, da mulher, isso tudo em unidade com Deus para serem santos. Mas aconteceu uma mistura do bem e do mal, uma mistura com o pecado, e o Senhor desenrola pelas Sagradas Escrituras, profeticamente, desde o começo, Ele anuncia o fim de tudo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. Aleluia. Querida igreja, você não pode ser governada pelo medo. E nós estamos pregando essa palavra, e nós estamos entrando nessas camadas proféticas, porque é tempo, igreja, de nós buscarmos do Espírito Santo o entendimento profético para os últimos dias. Aleluia. A verdade é que o Espírito de Deus vai nos encher, o Espírito de Deus vai nos fazer testemunhas dele nesses últimos dias, porque nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Aleluia. Santo e digno é o Senhor. Feche os teus olhos. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembre de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará
com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém, igreja? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, Pai, na nossa jornada do bom combate da nossa fé. O que nós não queremos, Pai, é abandonar a fé, é estar na apostasia dos últimos dias. Mas sim, Pai, queremos que nos últimos dias sejamos renovados em fé, em graça e em verdade, porque a escolha do Senhor é para aqueles que o amam em espírito e em verdade, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor, assim, pela palavra da verdade e pelo Espírito da verdade, venha revelando a igreja do Senhor nesses últimos dias. Pai Santo, aleluia, a palavra do Senhor, Pai, a palavra do Senhor sendo revelada. Conforme o mundo vai experimentando profundidades de conhecimento e poder, Pai, assim também a sua igreja vai experimentando, Pai, profundidades do poder do seu Espírito e da verdade do seu Espírito. Em nome de Jesus, assim faça desta igreja uma igreja poderosa no Espírito e uma igreja poderosa na verdade das Escrituras. No nome de Jesus, assim nos proteja, Pai, do inimigo, assim nos faça cheios do Espírito para sermos testemunhas do Senhor em Jerusalém, em Samaria, Judeia, Pai, até os confins da terra. Nos leve assim, Pai, sempre, todos os dias, conosco, até os fins dos dias, e assim sejamos, Pai, aqueles que vão fazer discípulos de todas as tribos, línguas, povos e nações, em nome de Jesus. Assim seja a tua bênção, guarda a tua igreja, abençoa, Senhor, o dia de cada um, Pai, a semana de cada um aqui, as nossas famílias, os nossos filhos, Pai, a obra das nossas mãos sejam abençoadas e guardadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém.